Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai aprender mais sobre elementos de máquina, em especial a gente vai ver sobre movimento circular, como que se obtém velocidade, como que se obtém frequência, rotação desse movimento circular, que é muito importante para se analisar frequência de motores, rotação, entre outras informações que se virão também para se calcular o torque, por exemplo. Então, vamos ver a informação, o estudo sobre o movimento circular. Então, qual é o objetivo? Compreender a definição de um movimento circular, de velocidade angular, da rotação e frequência desse movimento, entre outros subitens, né? Então, primeiramente, eu vi aqui a definição de um movimento circular. Quando um corpo, objeto, ele se desloca, né, descrevendo uma trajetória em formato de circunferência. Por exemplo, né, você tem o movimento do ponteiro de relógio, rotação da própria Terra, rodas de uma bicicleta, entre outros, né? Já o chamado MCU, que é o movimento circular uniforme, ocorre quando o móvel, qualquer que seja, se movimenta com velocidade de módulo constante sobre a trajetória circular. Ou seja, o valor daquela velocidade, 2 metros por segundo, 1 metro por segundo, ele é constante. Mas, né, o vetor velocidade ele varia ao longo da trajetória. Então, o estudo desse tipo de movimento se torna importante para a compreensão do funcionamento de motores, conjuntos mecânicos como engrenagens e roldanas, né, e também podendo ser aplicado até no movimento de satélites, né, em torno da Terra. Né. Então, aqui está o MCU. Mesmo a gente falar, mas é movimento circular uniforme, então tudo bem, o módulo de velocidade é constante, mas o vetor não. Então, por isso, tem aceleração. E que aceleração é essa? É a aceleração centrípeta, que é voltada para o centro da circunferência. Então, o vetor velocidade de um objeto que executa um movimento circular uniforme tangencia a trajetória, está aqui mostrado na figura, né? E possui módulo, ou seja, o valor dele constante. Ao executar uma curva, o vetor velocidade sofre alterações de direção e sentido. Portanto, existe aceleração centrípeta, como está mostrado na figura. A aceleração centrípeta, né, faz com que a direção e o sentido do vetor velocidade se altere. Então, aqui na figura, percebe-se que o vetor velocidade, além de ser tangente, né, a essa trajetória, possui direções e sentidos diferentes para diferentes pontos daquela curva. Então, o valor da aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Então, é definido entre a razão desses dois valores aí. E agora, o período de frequência, que também é muito utilizado na análise de motores e movimento de motores, movimento circular, né? O período T é o intervalo de tempo em que o evento periódico se repete, né? Com período é tempo, a unidade de medida pode ser em horas, minutos, segundos, dias, meses, etc. E já no sistema internacional, usa-se a unidade como segundo, né? E o que é frequência, então? É o número de vezes em que um determinado fenômeno ocorre em certo intervalo de tempo. Então, quantas vezes, né? Quantos ciclos, por exemplo, quantas rodadas, né, aconteceu em, por exemplo, em um segundo. As unidades utilizadas na frequência são geralmente, por exemplo, a RPM, quantas rotações para o motor do veículo, quantas rotações por minuto ele faz. E o muito comum e o que é utilizado no sistema internacional é Hertz, né? Quantas rotações em um segundo o equipamento, qualquer elemento faz, né? Então está aí demonstrado. Nas formulações aqui embaixo, frequência, né, é 1 sobre o período. Já o período é o inverso da frequência. Tá, como eu comentei, no sistema internacional é dado, né, o nome de Hertz, né, para frequência, que é em homenagem ao cientista alemão, um físico alemão, né, Heinrich Hertz, né, que formalizou essa questão de rotações, né, de rotações por segundo. O que é então aí velocidade angular?
Velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular sofrido por um móvel em relação ao tempo, ou seja, a rapidez com que um móvel gira. Então, está aqui exemplificado a velocidade angular é delta θ, ou seja, variação de ângulo, por delta t, variação de tempo. Então, no sistema internacional, velocidade angular é dada em radianos por segundo. Então, aqui tem um exemplo nessa figura. Por exemplo, velocidade angular média. É definida a variação angular delta θ, que está aqui no centro da circunferência. Tá? E que este ponto de movimento é percorrido no tempo, que vai no tempo t1, em que você tem θ1, até um tempo t2, em que você tem θ2. Então, essa variação são os deltas, que você tem delta θ e delta t devido ao tempo. Então, a velocidade angular pode ser escrita em termos de frequência e do período do movimento. Para isso, precisamos considerar que, em um giro completo, o deslocamento angular é de 360 graus, ou seja, que dá uma volta inteira, você tem 360 graus, ou 2π radianos. E que o tempo gasto em uma volta completa corresponde justamente ao período. Então, por exemplo, voltando àquela formulação, a gente tem aqui, velocidade angular é delta θ, que é a variação de ângulo, por delta t, variação de tempo. Então, o meu velocidade angular, ele posso fazer como 2π, dividido pela que eu tenho do período. Como a frequência é o inverso do período, podemos escrever o seguinte: já que eu tenho que velocidade angular é igual a 2π, 2π por frequência, então eu posso fazer que é 2π sobre 1 sobre frequência, que nada mais é velocidade angular sendo 2πf, Então essa aí é a nossa formulação. A velocidade angular, ela não depende em si do raio da trajetória. A gente observar as formulações, ela não tem o raio em nenhum lugar mostrado. Quanto maior aí a frequência do movimento circular, maior vai ser a velocidade angular. E ela também é conhecida como frequência angular. A velocidade tangencial, linear ou escalar é a relação entre o espaço percorrido, ΔS, e o tempo gasto, ΔT. Então aqui a velocidade tangencial. Em cinemática, as velocidades são dadas em metros por segundo, quilômetros por hora, centímetros por minuto. Então, velocidade é variação de espaço pela variação de tempo, Espaço inicial menos final pelo tempo inicial menos final, E velocidade, então substituindo quem é o espaço agora aqui? O espaço vai ser o perímetro, da circunferência, ou seja, aquela bordinha da circunferência é dada, se eu calcular uma vez é 2πr, aquele perímetro. Então o espaço percorrido é 2πr e ΔP aqui é o perímetro. Então, rearranjando as equações, eu tenho que a velocidade é velocidade angular, velocidade tangencial, velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear de um móvel que executa um movimento circular é dada pelo produto da velocidade angular vezes o raio da trajetória. Então, agora só para fixar um pouquinho, um pequeno exercício aí para a gente entender melhor o assunto. Uma roda de bicicleta com raio R igual a 0,25 metros gira sobre seu eixo de rotação 6 vezes a cada 3 segundos. Então, a cada 3 segundos roda 6 vezes. Encontre A, o período de rotação. Então, olha a letra A. Se a cada 3 segundos 6 voltas são completadas, então uma volta leva, período é 3 sobre 6. Lembrando o seguinte, já que a gente tem que frequência, frequência são ciclos por segundo, por exemplo. Então, quantos ciclos por segundo? Aqui fala que foram 6 ciclos a cada 3 segundos. Então, 6 dividido por 3, eu tenho, na verdade, 2 ciclos por segundo. É difícil de escrever aqui. Ciclos por segundo. Então, isso aqui é hertz.
Já que o período é o inverso da frequência, então foi feito 3 por 6, 0,5 segundos aqui, dando tempo. Eu acabei fazendo a letra B, né? A frequência de rotação. Se T é 0,5 segundos, então a frequência é seu inverso. Então 2 Hz, como eu havia falado aqui, 2 ciclos por segundo. O ângulo descrito em 2 segundos. Então, se a roda completa uma volta a cada 0,5 segundos, então é o seguinte. Se ele completa uma volta e uma volta tem 2π radianos. Então, qual é o θ para 2 segundos, né? Então, rearranjando essa regrinha de 3 aqui, eu tenho que θ é 4π dividido por 0,5, porque 2 segundos multiplica 2π. Segundo com segundo eu vou cortar aqui, ó. Aí fica 2 vezes 2π, 4π. E 0 dividido por 0,5, então eu tenho que 2 segundos eu rodou aí 8π radianos. A velocidade angular, então a velocidade angular é 2πf, como frequência eu já tenho que é 2 Hz. Jogando na equação eu vou ter 4π radianos por segundo. Aqui radianos, tá aparecendo um R aqui, mas radianos. Se, né, sendo o seguinte agora, o último aqui, letra E, a velocidade tangencial na parte mais externa da roda. Por que ele fala a parte mais externa? Porque aí ele pode usar o raio externo, né? Então, velocidade vezes o tempo é igual a ômega, velocidade angular vezes o raio. Resolvendo essa equação, vamos ter aqui 4π vezes 0,25, então 1 metro por segundo, né? Então, essa é um pequeno exercício para entender um pouquinho o assunto. Eu vou deixar alguns exercícios lá no portal Liga para vocês ir fazendo, para tirar alguma dúvida. E qualquer coisa, pode me contatar pelo e-mail para ir se sanando essas dúvidas. Por essa aula é isso. Obrigado, gente.